Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que tem por título Pelas Obras, e diz assim: E que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo 1 Tessalonicenses 5:13. Essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã objeto da nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, nos traz aqui a reflexão sobre como nós nos comportamos na sociedade, no nosso meio, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no nosso lazer, enfim. Nessa reflexão, nós somos instados a ver onde colocamos as nossas afeições. Se são aqueles que são iguais a nós, que pensam nas mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas, se são aqueles que nós adulamos por causa da sua inteligência, da sua lucidez, da sua retórica, da sua oratória, ou se são aqueles outros que nos passam despercebidos na nossa vida cotidiana. Irmãos esses que nós não damos o devido valor à sua existência em nossa comunidade. Por vezes, nós achamos que todos os outros estão errados e nós é que estamos certos. Mas, como disse o nosso irmão Emanuel, todos aqueles que estão certos são aqueles que seguem o caminho do Senhor, são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, são aqueles que praticam estes ensinamentos na sua vida cotidiana. Então,
quando nós começamos a prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, nós vamos encontrar ali algumas pérolas de pessoas, alguns diamantes que estavam ali, ainda não lapidados, é verdade, mas que têm grande valor. Agora, se nós não acordarmos para essa realidade, nós estaremos sempre correndo um grave risco de estarmos no caminho errado e levando os outros para o nosso caminho. Seguir com Jesus significa olhar, respeitar a todos aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que nós não nos simpatizemos com ele, mas respeitá-lo é uma condição inerente ao cristão. Se nós respeitamos as pessoas, olhamos nelas e as vemos de fato como elas são, nós vamos entender que ali é uma pessoa que está lutando com as suas dificuldades, é verdade, da mesma forma que nós, mas que está procurando fazer as coisas de uma forma justa, de uma forma elevada, de uma forma sincera e procurando aplicar os ensinamentos de Jesus, nem que seja aos poucos ou um pouco, porque ninguém pode dar o que não tem. E se nós ainda não temos uma quantidade grande de condição moral, de elevação espiritual, nós temos que usar o que nós temos, a prática daquilo que seja pelo menos um pouco. E nessa prática nós vamos olhar os nossos irmãos e vamos ver quem está de fato praticando os ensinamentos do Mestre e quem está apenas desfilando pela vida na busca dos próprios interesses, na busca dos apetites materiais. Não estou dizendo aqui que não podemos ter apetites materiais. Eu estou dizendo que todos aqueles que caminham nesse sentido, só nesse sentido, estão equivocados quanto à sua razão de aqui estar. Porque nós viemos para aprender. E aprender significa prestar atenção, conhecer e aplicar. Quando nós conhecemos, nós aplicamos. É como uma receita de bolo. Quando nós não sabemos, nós temos que fazer o passo a passo da receita. Mas quando nós aprendemos, já sabemos de cabeça, de cor e salteado, então nós vamos fazer a receita sem titubeios, sem preocupação de olhar lá o que está escrito. Porque nós já sabemos, nós já compreendemos e nós já sabemos fazer. Então, os ensinamentos de Jesus vão na mesma direção. Nós devemos aprender, aplicar e, a partir daí, vamos começar a viver um pouco mais serenos e tranquilos, porque todos aqueles que caminham com o Mestre, notoriamente, vivem dentro da paz, da serenidade e do equilíbrio. Meus irmãos, a grande verdade é que nós devemos olhar o nosso entorno e reconhecer aqueles que estão trabalhando em nome de Jesus. Aqueles que não estão, que nós possamos auxiliá-los ou com palavras ou com o nosso exemplo. Aqueles que já seguem, que possamos nos irmanar a eles para que possamos também, junto a eles, aumentar essa frente de trabalho e de crescimento espiritual na nossa comunidade, junto àqueles que convivem conosco no dia a dia. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleçam, para que possamos sempre aproveitar as boas oportunidades que surgem no nosso caminho. E surgem, mas nem sempre nós as vemos, ou nem sempre nós as aproveitamos. Assim, que possamos aproveitá-las para seguirmos em frente, ombreando aos nossos irmãos com nossos bons exemplos. Se nós reconhecemos que temos exemplos ruins a dar,
que nós corrijamos em nós os exemplos ruins para que possamos, assim, praticar os bons e tirando os ruins de circulação. Que as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, ilumine vossos corações. Que assim seja.